Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os amigos que nos visitam. Nós ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco, amigos queridos do nosso coração. É muito bom nós nos encontrarmos nos domingos à noite, nas quartas-feiras à noite, enfim, em todos os cultos que pudermos estar aqui, porque aqui é o melhor lugar que nós podemos escolher em estar, não é mesmo? E neste momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus. Ele gosta muito de música. O Espírito de Profecia fala que ele está entre os louvores, entronizado entre os louvores, não é mesmo? E a gente sabe que ele gosta de ser louvado, ele gosta de ser adorado, ele gosta de compartilhar com você momentos de intimidade. E louvar também é um momento de intimidade, porque você entrega o seu coração a Ele, você se conecta a Ele de uma maneira muito íntima, muito gostosa. E Deus gosta disso, gosta dessa intimidade, gosta de ver você cantando, derramando o seu coração a Ele. Por isso, eu gostaria de convidar você a cantar junto, Amigo Muito Precioso. Falar que esse Jesus é o nosso amigo e Ele é o que de melhor nós temos na nossa vida. Por isso eu convido a você a cantarmos juntos, Amigo Muito Precioso. Amigo muito precioso, eu tenho em meu Jesus. Envolve-me em seu doce amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar até chegar ao céu. Assim andamos juntos, Jesus e eu. Por vezes sou tentado nas lutas e na dor. Então Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu. E aí juntos nós andamos, Jesus e eu. Eu conto-lhe tristezas e todo o meu prazer. Em seu amor encontro paz e forças para viver. E enquanto sigo rumo ao lar, irei ao lado seu. Pois juntos nós andamos, Jesus e eu. Amém? Ô, bênção, andar do lado de Jesus, não existe companhia melhor, não é mesmo? Para escolhermos. Bom, quando nós buscamos a Jesus, a cada manhã, a cada devoção, a cada encontro que nós temos com Ele, Ele promete que nós vamos encontrar nele um Salvador. Por isso, busque esse Salvador, porque nós estamos perdidos aqui nesse mundo. Nós estamos completamente enredados por um plano terrível do grande inimigo de Deus. Mas busque a cada dia este Salvador, porque a salvação é algo que se dá a cada dia. E a cada dia nós temos que renovar essa aliança com Deus. A experiência que nós tivemos ontem, ela não é válida para hoje. E a cada dia nós temos que renovar essa aliança. Por isso esse convite, busque a Jesus. E enquanto você buscar, você vai encontrar o verdadeiro Salvador para a sua vida. Hino de número 117 do nosso inário, Se Tu Buscares a Jesus.
no lar de além. Vamos inclinar as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Santo, eterno Pai, Deus eterno que habita nos altos céus, ó Pai, nós como teus filhos somos gratos a Ti por todas as bênçãos, ó Pai, que Tu bondosamente nos concedes. Somos gratos a Ti, ó Pai, por estarmos na Tua santa casa de oração neste momento, ó Pai, e estamos diante de Ti, abrindo o nosso coração, ó Pai, para aprendermos das mensagens que Tu tens preparado para nós. Ó Pai, estejas com todos nós, ó Pai, também com aqueles que não puderam vir por algum motivo. Ser presente, ó Pai, neste santo templo é o que Te pedimos, em Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Convites e lembretes. Participe do projeto JuVV 60 anos para a conclusão de todas as obras desse templo. Coloque a sua contribuição no envelope Projeto JuVV 60 anos e entregue na secretaria. Hoje, dia 1º, iniciam as reuniões evangelísticas da Semana Santa com o tema Viva com a certeza de que tudo terminará bem, em 60 pontos de pregação, um para cada ano da Igreja do JuVV. Bombons, balas e pirulitos para as crianças carentes. A ASA, Ação Solidária Adventista, solicita a toda a Igreja a contribuição de caixas de bombons, balas, pirulitos, para alegrar a Páscoa das crianças do Lar Sete Anjos. Coloque o seu presente na caixa de arrecadação do hall da entrada da igreja. Ou comunique-se com a senhora Ana Elise, diretora da ASA, pelo telefone 9695-3412. Terça-feira, 14h30, Igreja Aberta. O Ministério da Mulher recebe com muito carinho os convidados e todas as mulheres da igreja e suas amigas para a reunião evangelística semanal Igreja Aberta. Igreja Aberta, terça-feira, 2h30 da tarde. Quarta-feira, 20 horas, quarta-feira de esperança. Culto de louvor, oração e mensagem bíblica. Os anciãos desta semana, Maurício Miranda Manente e Altair Pedro. Sexta-feira, 19 horas, grupo de estudos Ellen White. O estudo da próxima sexta-feira, dia 6, 19 horas, na Sala dos Juvenis, será o capítulo 10 do livro O Grande Conflito. Todos são convidados. Sábado, 9 horas, Escola Sabatina. A lição da semana define o que é evangelismo e testemunho. O informativo mundial descreve a aventura de um barco missionário no Pacífico Sul. O culto divino, no próximo sábado, às 10 horas e 20 minutos, terá a mensagem bíblica do pastor Otacílio Silvestre Porfírio, pastor líder desta igreja. Lições da Escola Sabatina. Faça seu pedido de lições da Escola Sabatina aqui na igreja com o diretor da Escola Sabatina, Ricardo Estraioto Bise, ou com Paulo Henrique dos Santos, do Ministério de Publicações. Projeto Seminários, do Ministério Pessoal, terá início no domingo 22 de abril, às 19 horas, em salas indicadas com os temas Família, Mulher, Mordomia, Jovem, Criança e Saúde. No culto evangelístico dominical, as mensagens serão apresentadas pelo pastor Otacílio Silvestre Porfírio. O novo site que transmite ao vivo as programações da Igreja do JuVV é tvjuvv.com.br. Divulgue. Evangelismo é falar da vida de Jesus e o que ele pode fazer pela vida de todos. Testemunho é contar o que ele tem feito por você. Igreja Adventista do Sétimo Dia do JuVV. 60 anos acendendo as luzes da fé e da esperança. Nosso e-mail, comunicajuvv@gmail.com. Agradecemos a atenção de todos.
Irmãos, em Salmo 55 e o verso 1, Davi escreve o seguinte: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Jesus, quando esteve nessa terra, ele também prometeu: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós não sabemos como será a nossa semana, nós sabemos como foi o nosso passado, mas nós não sabemos o que o mundo nos prepara para a próxima semana. Neste momento eu gostaria de convidar aqueles que têm um pedido especial, algum temor que está em seu coração, algum pedido sobre emprego, algum pedido sobre saúde, algum familiar que esteja doente. Eu gostaria de convidar essas pessoas, vocês que têm alguma necessidade especial, todos temos, né, irmãos? Alguma necessidade especial, que possam vir aqui à frente. Vamos ter uma oração intercessória neste momento. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 593, enquanto os irmãos vão chegando. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te emana, Senhor. Possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão. Nós vamos nos ajoelhar nesse momento e nós vamos ter 2 momentos na oração. Algum tempinho para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, para os nossos agradecimentos e depois também para os nossos pedidos. Ajoelhemos. Bom Deus, amado Pai, como é bom estar na Tua casa de adoração nesta noite, neste início de semana, onde aqui viemos para agradecer as bênçãos já deste primeiro dia que o Senhor tem derramado sobre cada filho Teu. E neste momento, ó Pai, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Ti, em pleito de gratidão. Obrigado, Senhor, porque a nossa gratidão já chegou até o Teu trono de graça. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia e bondade dura para sempre. Nos colocamos agora, Pai, mais uma vez nas Tuas mãos também, porque nós temos muitos pedidos. Muitos, todos o Senhor sabe, mas nós queremos de maneira também igual, fizemos através dos nossos pensamentos, elevar a Ti os nossos pedidos para que possamos ser aliviados dos nossos fardos.
Obrigado, Senhor, porque nos sentimos aliviados, porque temos a certeza que o Senhor já ouviu os nossos pedidos. E queremos dizer, ó Pai, que o Senhor possa atender a cada pedido que foi aqui feito através dos nossos pensamentos, elevados a Ti, que o Senhor atenda segundo a Tua santa e poderosa e maravilhosa vontade. Nos colocamos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor resolve todas as coisas. Pode ser, ó Deus, que o Senhor vai dizer sim, pode ser não, ou aguarde um pouco mais. Mas nós queremos descansar nas Tuas promessas. Abençoe cada familiar aqui presente. Abençoe a cada filho Teu, cada pessoa, cada amigo visitante nesta noite. Que cada filho Teu possa sentir-se bem nesta casa de oração, porque aqui o Senhor sempre está presente através do Teu Santo Espírito. Abençoe a mensagem desta noite, também o mensageiro, irmão Marcelo, que é ancião desta igreja, que aquilo que ele falar possa ser do Teu trono de graça e venha, Senhor, ao encontro de nossas necessidades. E assim, ó Pai, possamos sair daqui revigorados e confiantes para mais uma semana de lutas e trabalho. Nos colocamos nas Tuas mãos, pois oramos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você.
Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, conosco, né, nessa noite. Aproveitando o ensejo da lição da semana passada, que falava sobre a promessa da sua vinda, e a lição dessa semana, que começa agora falando sobre evangelismo, faço uma pergunta. Quem participou na semana passada da entrega dos livros? Muitas mãos. Foi gratificante? Foi bom para vocês? Tiveram experiências especiais nesse dia? Eu tive uma experiência diferente nesse dia. Bem diferente. Nós pegamos os livros aqui, no sábado pela manhã, 3 pilhas. Eu, Leonardo e Elisley, uma cada um. E saímos daqui, e eu não sou daqui de Curitiba, eu sou de São Paulo. E a primeira coisa que a gente fez foi ligar o GPS, para achar o endereço. Na nossa quadra, quando nós olhamos a quadra aqui ainda na igreja, nós achamos assim, é uma quadra grande. Vamos precisar de bastante livros, né? Não tinha noção. E pegamos aqueles livros para levar para lá. Ajustamos o GPS, saímos em direção à nossa quadra. Quando estávamos chegando na nossa quadra, percebemos uma pessoa de camisa preta andando na quadra onde nós deveríamos entregar os livros. Cadê ela? Ela foi embora. Joana. Ela andava na nossa quadra e eu falei assim para Elisley, desce do carro e conversa com ela, vê o que está acontecendo. Aí ela pegou, foi conversar com a Joana, ela voltou para o carro e falou, a Joana falou que essa quadra é a quadra que está no mapa dela. Eu falei, vixe, então tem 2 mapas iguais. Mas parei o carro, descemos, cada um com um montinho de livro embaixo do braço e fomos até a quadra onde estava no nosso mapa. E encontramos com a Joana. Joana, qual é a sua quadra? Porque no meu mapa aqui aparece essa quadra onde a gente está agora. Não, essa quadra é minha. Aí falei, deixa eu ver seu mapa. Aí percebemos que era na avenida onde estávamos, que realmente a rua de um lado e do outro da quadra era a mesma rua, só que a rua do fundo em relação à avenida não era a mesma. Falei, Joana, a sua quadra é nessas ruas, só que do outro lado da avenida. Somos amigos, somos irmãos, não tem problema nenhum. Vamos trocar o mapa e eu vou para o seu lado. Tá bom. Peguei o mapa da Joana, eu, a Elisley e o Leonardo, né, 20 livros embaixo do braço de cada um, atravessamos a rua. Estamos preparados para atravessar a rua. Quando eu olho para a nossa quadra, o que eu vejo? Uma camiseta preta andando. Era o Eliezer. Atravessamos a rua, fui conversar com o Eliezer e falei assim, Eliezer, o que fazes nessa quadra, meu querido irmão? E ele pegou e falou assim para mim, falou, é a minha quadra. Eu falei, posso ver o seu mapa? E ele falou assim, pode, lógico. Resumindo, ele tinha feito a quadra dele, que era da esquerda, e nós adventistas, voluntariosos que somos, sedentos de pregar o evangelho e levar a mensagem, aproveitou e fez a minha quadra também. Aí eu falei para eles, vamos voltar para a igreja, vamos pegar um outro mapa lá na igreja, acho que é a solução. Voltamos e encontramos com o Ricardo. E o Ricardo falou assim, olha, para vocês não irem embora, não de mãos vazias, mas de mãos cheias, que era o caso, né? Aquele restaurante da esquina, acabou de abrir, e nós não entregamos ainda, está na nossa quadra, mas nós ainda não entregamos. E nós fomos até naquele restaurante e fizemos a entrega dos livros ali. E no caminho de volta para casa, a cada farol que parava, eu conversando com a Elisley sobre como era importante, o que estava acontecendo, esse movimento dentro da igreja, e eu falando, né, a gente falando empolgado sobre isso, e o Leonardo virava lá do fundo do carro e falava assim, nós não entregamos nenhum livro, pai. Parava no outro farol, nós não entregamos nenhum livro, pai. E chegamos em casa e conversamos com a família em São Paulo e comentamos da entrega de livro e só viu o Leonardo do outro lado da casa. Pai, nós não entregamos nenhum livro, eu não sei o que vocês estão falando sobre isso. O fato é o seguinte, irmãos, a igreja está em movimento. Isso é o importante dessa história toda. Nós vamos poder ter outras oportunidades de entregar os livros que estão
Conosco, nós inclusive temos planos já de destino para esses livros. Mas o fato é que a igreja está em movimento. E isso é absolutamente profético, não é? Conta a história que um casal de missionários passou durante 50 anos na África pregando o Evangelho. 50 anos difíceis. Não é como a nossa realidade aqui, que somos bem recebidos, que temos meios, que temos possibilidades, cheio de desafios. E eles passaram 50 anos lá pregando o Evangelho. Ao final desses 50 anos, na volta para casa, de navio, estavam voltando para os Estados Unidos, conta a história. No mesmo navio em que eles estavam os Beatles. E eles aguardavam ansiosos a chegada, os missionários, aguardavam ansiosos a chegada deles nos Estados Unidos. E quando chegaram nos Estados Unidos, uma imensa festa para os Beatles. Não havia sequer uma pessoa aguardando por eles. Problema de organização, algum desencontro. Eles tiveram que chegar no porto e arrumar um transporte para ir para o destino deles, tiveram que arrumar uma moradia para eles ficarem, porque de fato eles foram esquecidos. E o missionário ficou muito em desagrado com aquilo, muito em desagrado com aquilo, ele estava bravo. E ele falou para a esposa, eu não entendo, passamos 50 anos pregando o Evangelho e voltamos para cá, ninguém para nos receber, pior do que isso, sem estrutura nenhuma, o que fazemos? A esposa, muito sábia, olhou para ele e falou assim, eu acho que você tem um problema que você precisa discutir com Deus. E ele falou, é verdade, você tem razão. Eu vou sair um pouco e vou conversar com Deus. E quando ele começou a andar pela rua, a primeira coisa que ele falou para Deus foi assim, Senhor, como pode? Eu voltei ao meu lar, e nesse momento ele foi interrompido. E a história conta que Deus virou para ele e falou assim, meu querido amigo, o seu problema é exatamente esse. Você acha que você está no seu lar. Mas no seu lar, eu estou preparando uma grande festa para vocês. E quando vocês chegarem no lar de vocês, vocês serão muito bem recebidos. O que nos move, irmãos? O que nos colocou na rua na semana passada? É a esperança de voltar ao lar. É a esperança de ver o nosso Deus face a face. E quando eu vejo a igreja nas ruas, distribuindo livros, eu penso que esse dia está chegando. Ontem eu conversava com a Iria aqui na igreja, na hora da escola sabatina, e nós discutimos o seguinte, nós somos muito focados nas coisas negativas. E quando nós olhamos para as profecias, nós pensamos sempre nos sinais negativos que tem as profecias. Comoções sociais, maldade, revoluções, sinais naturais, a natureza em fúria. Mas nós esquecemos que tem um sinal, que é a boa notícia. E que essa boa notícia será levada para outras pessoas. Convido vocês a abrirem a Bíblia, no livro de Mateus, é um texto conhecido, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Eterno nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor resolveu se revelar a nós, Senhor. Nos deu a oportunidade de Te conhecer. Nos deu a oportunidade de estarmos mais perto de Ti. Guia-nos, Senhor, agora, pelo que o Senhor tem para nós, descrito aqui, na Tua palavra. Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Diz o versículo conhecido de todos nós. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então virá o fim. 3 aspectos para nós analisarmos sobre esse texto. O primeiro deles
Nós temos que pensar que esse texto foi escrito para a realidade imediata, naquele contexto em que ele foi dado, para a profecia que dizia sobre a queda de Jerusalém. E nós temos que pensar que esse texto se projeta para os nossos dias, agora sim para a realidade do fim. Nós temos que pensar, inclusive, que o Evangelho foi pregado para todas as gentes naquela época, dentro de um certo limite, é verdade, mas foi pregado. Querem ver? Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 8. Lá diz o seguinte, Paulo afirma: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo. Ainda em Romanos, agora um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, e o verso 18. Paulo novamente afirma: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Paulo não para. Colossenses agora, no capítulo 1, um pouco para frente. Capítulo 1, e o verso 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já, antes, ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E o último texto agora, no mesmo capítulo 1, o verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O Evangelho foi pregado naquela época para o mundo conhecido da época. E a profecia se cumpriu. Jerusalém caiu. A verdade é que ele será pregado novamente nos nossos dias, para todas as pessoas. Vejam um detalhe importante, porque o verso diz que o Evangelho será pregado. Nós temos assim quase uma compulsão de nos colocarmos numa posição que Deus não nos chamou. Porque o Evangelho será pregado. E obviamente Deus nos chamou para participar da pregação do Evangelho. Mas pela graça de Deus, e eu tenho sido muito feliz em ouvir isso dos líderes da nossa igreja, foi percebido que esse Evangelho só será pregado pelo poder do Espírito. Porque nós, por nós mesmos, não vamos terminar a obra. A nossa pregação segue linear, enquanto a curva de gente nascendo nesse mundo segue exponencial. E para acompanhar essa exponencial, só há um jeito: o poder do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, era para aquela realidade, mas é para a nossa realidade também. E como está fácil hoje de pregar o Evangelho, como as coisas se disseminam com tanta facilidade, como as coisas ruins se disseminam com facilidade, não, irmãos? É impressionante. Semana passada, fazendo um parênteses, me mandaram um vídeo, e eu creio que, eu não vou ter medo de errar aqui, mais de 90% aqui dentro deve ter visto. Se não viu, alguma coisa passou perto. Sobre o tal de Para Nossa Alegria. É impressionante o que esse videozinho do Para Nossa Alegria, banners com a Para Nossa Alegria, o que isso foi divulgado entre as pessoas que têm acesso à internet. Como as coisas se disseminam com velocidade nesse tempo que a gente vive hoje. Segundo ponto, o primeiro ponto, que nós observamos, é que o Evangelho será pregado. O segundo ponto
E eu vou ler aqui o que está escrito no comentário bíblico adventista. Durante os primeiros 18 séculos da era cristã, a Bíblia só se traduziu em 71 idiomas, enquanto que durante o século XIX, o número de idiomas a qual se traduziu alcançou a 567. Até 1985, as escrituras se traduziram parcial ou totalmente em 1829 idiomas. Nesse momento, tão somente uns poucos povos do mundo não têm acesso, ao menos, a alguma parte das escrituras em seu próprio idioma. Desculpa. Se eles tinham desafios naquela época para pregar o evangelho para o mundo conhecido daquela época, nós temos os nossos desafios hoje também. Mas creio eu que nós temos muito mais facilidades do que eles tinham naquela época. Imagina você ter que se deslocar a pé de Curitiba para São Paulo para pregar lá. Mas nós não precisamos disso. Nós temos avião, nós temos carro, nós temos ônibus. Aliás, nós não precisamos sequer ir até São Paulo, porque nós temos e-mail, nós temos internet, nós temos até carta, né? Telefone, facilidades que eles não tinham naquela época. Nós temos. É muito mais fácil para pregar o evangelho hoje. Terceira nuance que nós devemos observar sobre a pregação do evangelho nesse contexto do verso de Mateus. E agora eu vou ao espírito de profecia. E ele diz o seguinte: na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra seu paralelo nesta geração. Assim será quando a predição referente à pregação do evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, declarou que o evangelho fora pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1, 23, nós lemos. Assim agora, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho eterno tem que ser pregado a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, 6 e 14. E agora é importante, irmãos. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 31. Cristo não nos diz quando terá lugar aquele dia. Ele não nos diz também que o mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Não nos foi dado não nos foi designado converter ninguém. Isso é matéria do Espírito Santo. Qual que é o nosso papel, irmãos? O nosso papel é pregar. O nosso papel é levar a boa nova. O nosso papel é, num mundo escuro como esse em que nós vivemos hoje, ser luz. Se nós não atrapalharmos Deus, já é o suficiente. Deus fará a obra através de nós se nós não nos colocarmos de forma a atrapalhar Deus. 3 conclusões sobre esse tema que nós podemos chegar. A primeira delas, abra sua Bíblia em Lucas 19:40. Lucas 19, o verso 40. Diz assim: e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso é realidade ainda para mim e para você hoje. O nosso papel, como lemos até agora, é apenas anunciar. Se nós nos calarmos, as pedras falarão em nosso lugar.
há muitas interpretações para esse as pedras falarão no nosso lugar. Mas o importante é melhor falar a gente do que as pedras, não? Melhor a gente levar o Evangelho do que as pedras levarem o Evangelho. Vou contar uma história muito interessante que o Erlon me contou ontem. Diz que a TV Novo Tempo recebeu uma doação de R$700 mil. E para a média do que eles recebem de doação por mês, num valor único, inclusive, era um valor fora do padrão. Por que aquele valor? Começaram a discutir, liga para o banco, vamos saber o que está acontecendo. E ligaram para o banco. E localizaram quem tinha feito a doação. Uma moça, se eu não me engano, de Londrina. Uma senhora, parece-me que dona de um colégio. Doou R$700 mil para a TV Novo Tempo. Detalhe, ela é católica. Outro detalhe, ela foi indagada, ela foi contactada para perguntar o porquê da doação. E ela falou assim: eu sei que nesse lugar esse dinheiro vai ser bem usado. O Senhor Deus move-se entre o seu povo nas mais diversas igrejas. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão no nosso lugar. Segundo verso. Primeira Coríntios 9, o verso 19. Primeira Coríntios 9. Passei. O verso 19. Eu não vou ler o verso todo, os versos todos na sequência, porque eles são longos, mas a ideia é a seguinte: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E Paulo agora começa a dizer como é que ele faz isso. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Porque além de sermos um povo, nos últimos dias dessa terra, que proclama uma verdade, que foi chamado para a pregação de uma verdade, fomos chamados também para sermos luz no meio dos povos, daqueles que não têm a verdade. E temos ferramentas para isso, para proclamar esse Evangelho eterno. Comentava com o pastor Otacílio há umas 2 semanas atrás. Eu fuço muito em internet, eu sou muito auditivo e eu gosto muito de ouvir sermão, né? E eu ouço sermão não somente da nossa igreja, mas eu ouço de outras igrejas também. Só que tem um negócio: não tem igreja que tenha tanto material como a nossa disponível. Não só de sermão, de literatura. Nós temos, por exemplo, alguém vai falar assim: eu não posso fazer a assinatura da revista Adventista. Pois vá até a internet. Tem lá liberado para você ver. Eu não posso comprar a lição. Ou eu perdi a oportunidade de comprar a lição nesse mês. Às vezes acaba, né? Já aconteceu comigo. Deveria ter feito a assinatura, né? Mas enfim, tem na internet. Se você quiser distribuir esse material para alguém, é só você mandar o link. Se você quiser mandar a revista para a pessoa, é só você baixar o PDF e mandar para a pessoa. Esse livro que nós distribuímos na semana passada, de porta em porta, esse livro está disponível na internet. É um arquivinho desse tamanho, você manda para quem você quiser. Se a sua lista tem 500 pessoas no seu e-mail, você pode mandar para 500 pessoas. O nosso dever não é converter as pessoas, o nosso dever é anunciar. Diz a revelação que esses livros vão brilhar nas prateleiras. O Senhor Deus, no momento certo, vai chamar as pessoas através daquilo que nós disponibilizamos. Mas se nós não disponibilizarmos, não vai chegar até as pessoas. Ponto 3. Por último agora, Atos 2, 42, 44.
Atos 2, a partir do verso 42, desculpa. Talvez esse seja um dos textos que mais me desafia. Não sei vocês, mas um dos textos que mais me desafia. E ele diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Qual o resultado disso? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, esse texto descreve a igreja, vocês sabem disso. O contexto é imediatamente após o Pentecostes. Começo do capítulo 2 está falando do Pentecostes. Esse texto fala de uma igreja que foi reavivada pelo Espírito Santo. Esse texto diz da igreja, a igreja que é modelo para a igreja que vai subir com o Senhor Jesus. É assim que nós seremos quando Jesus estiver prestes a voltar. Então nós temos que lembrar de 3 coisas. A primeira coisa, a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, ela fala. A igreja do Senhor nos últimos dias, ela prega, ela leva a mensagem. 2, por que ela fala, por que ela prega a mensagem? Porque ela tem o Evangelho eterno. Foi confiada a ela, na sua porção visível, e chegará o dia, na sua porção invisível, que se tornará visível. 3, a igreja do Senhor nos últimos dias tem o Espírito Santo. A igreja do Senhor nos últimos dias tem o Espírito Santo. E isso fará toda a diferença. Enquanto estávamos parados, entre aspas, né? Enquanto estávamos sonolentos, sentados sobre a verdade, não estávamos incomodando ninguém. Queridos irmãos, quando saímos para a rua e começamos a entregar literatura, e creio eu que esse movimento não deve parar mais, nós começamos a incomodar o inimigo de Deus, que até agora estava tranquilo em pensar que nós estávamos sentados sobre a verdade. Mas quando essa verdade for proclamada a alta voz, no meio do povo, a coisa mudará de figura. E os últimos eventos serão desencadeados. Como isso acontecerá? Eu não sei. Deus sabe. Mas Deus sabe. Quero ler para vocês uma história. E vou ler para não perder os detalhes e as percepções de quem a escreveu. Ela diz o seguinte: acabo de chegar do almoço, literalmente 13 horas do dia 11 de março de 2009. Estive em um restaurante self-service de uma amiga. Algumas vezes vou lá no dia da feijoada, porque sei que fazem o feijão preto separado das carnes. Até aqui, nenhuma novidade. Mas havia uma senhorinha sentada à mesa do meu lado esquerdo. Ela me observa e eu não entendo bem o porquê de tantos olhares. Termina de almoçar e se levanta, com outra pessoa já à espera da desocupação da sua mesa. Mas demora-se um pouco nesse processo. Repentinamente, vem para o meu lado. Confesso que a primeira mensagem do meu cérebro é que vai me pedir alguma coisa. No entanto, pergunta: o senhor é evangélico? Sinto vergonha pelo preconceito que tive. Respondo que sim. Ela amorosamente me abraça e pergunta em meu ouvido: Jesus vai voltar, não vai? Começa a chorar. Dando-lhe um beijo e um abraço, respondo mais uma vez que sim. E ela, com os olhos marejados, faz nova indagação: o senhor é adventista?
Agora, em vez de preconceito, a soberba. Mais uma vez meu cérebro me trai, trazendo como primeiro pensamento algum tipo de luz que brilharia por eu ser adventista. Digo que sim, e ela me diz que também o é. Novamente sinto vergonha. Trocamos mais algumas palavras, descobrimos que frequentamos igrejas próximas, e ficam no ar os convites que sinto talvez não contem com o atendimento respectivo. Com um sorriso doce nos lábios e os olhos ainda molhados, ela se despede. A sábia senhorinha, Dona Zeni, fez apenas a leitura dos sinais. Observou-me orando antes de iniciar a refeição. Analisou o que eu estava comendo e traçou rapidamente o quadro que estava à sua frente. Eu, tão atento à ocorrência de sinais proféticos que tem pululado em nossos dias, fui incapaz de notar a presença de uma irmã de fé sentada bem ao meu lado. Imagine então quantas pessoas sedentas pelas verdades eternas, o bálsamo da graça e as boas novas da salvação passam pelo meu caminho sem serem também notadas. Sinto vergonha novamente. No caminho de volta penso sobre ter uma esperança, em contraste com ter a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o reino é realmente dos pobres de espírito, que choram sim, que têm sede de justiça sim, mas são mansos, misericordiosos e puros de coração. Esses verão a Deus. A lição que se fixa em minha memória é de que a boca fala do que o coração está cheio. Sim, porque para estes escolhidos, não é que o mundo não tenha brilho. Na verdade, a única luz que o próprio mundo lhes permite ver é a que hoje já brilha como por espelhos em seus corações. Esta mesma luz um dia surgirá através de uma inicialmente pequena nuvem que, ao se tornar maior, trará em meio a sua própria majestade, trará em seu meio a própria majestade, o reino que lhes foi prometido. Então verão finalmente, face a face, quem fez a promessa, porque Ele é fiel. Bem-aventurados, que esperança. Que diferença há em termos uma esperança. Em Jesus ser em a igreja, em Jesus ser mais uma coisa no meio de tantas das nossas tarefas. Em o sábado ser algo em que está encaixado na nossa agenda, e não a nossa agenda encaixada em Deus, ao contrário. Não todas as nossas prioridades dentro do plano de Deus. Inverter as prioridades. Eu vou pedir para o Marcelo passar um vídeo para a gente. É uma música. É uma música que quem escreveu esse texto aqui pensou nessa música quando escreveu, logo na sequência. E eu vou pedir para que vocês ouçam a música, cantem a mesma em seu coração e vivam nesse momento a verdade do que está sendo dito nessa letra. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor e o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o
os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Essa história que aconteceu comigo. E no dia que isso aconteceu comigo, eu decidi que eu jamais passaria um dia de falar sobre Jesus. Eu espero que no começo dessa semana, meu querido irmão, você também coloque no seu coração o intuito de passar todos os dias, ou de não deixar passar um dia sem falar de Jesus. Pastor Lanza, semana passada, falando na igreja central, disse o seguinte: ninguém pode passar por nós durante a semana sem saber que Jesus vai voltar. Isso é um motivo de alegria para nós. Isso é um motivo de vibração. Porque o nosso mestre logo, logo vai estar aqui para buscar a gente. Logo, logo ele está aqui e vai nos chamar. Vamos subir? Mas enquanto não chega esse dia, vamos ficar de pé, vamos orar para terminar a noite. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque isso faz a diferença nos nossos dias. Viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação, por ter antecipado o futuro antes que ele acontecesse. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o sinal da pregação do Evangelho é um sinal de que o Senhor está próximo de voltar. Obrigado, Senhor, porque esta igreja é a igreja verdadeira. É a igreja que vai levar outros irmãos
de outras igrejas a se tornarem também parte desta igreja num grande grupo quando o Senhor nos chamar para irmos embora. Obrigado, Senhor, pelo reino eterno que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, nos prepara para mais uma semana. Para o mundo, a semana começa amanhã. Que nós amanhã tenhamos o nosso coração cheio de Ti, para falar da Tua volta, do Teu Evangelho e da boa nova que é viver com Cristo Jesus, mesmo aqui, antes do Senhor voltar. Nos dá a bênção da Tua companhia, nos dá a bênção, Senhor, de continuarmos andando contigo até esse dia. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo e sagrado do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Nosso próximo culto, quarta-feira, às 20 horas. Tenham todos uma ótima semana.